tudo bem? Meu nome é Silvia. Recentemente eu comecei a estudar o tarô. Não, o tarô já faz um tempo. Recentemente eu comecei a estudar o baralho cigano e tenho me encantado muito com ele. E a forma com que eu gosto de estudar é praticando. Então eu me familiarizo com as imagens, com as cartas, vejo o que cada uma significa, o que aquela imagem passa para mim, e aí eu começo a fazer tiragens para mim, para pessoas próximas, e vou tendo feedback. E agora recentemente eu tenho sentido essa vontade de gravar alguns vídeos. Eu sei que eu não considero meu forte, não é muito meu forte gravar vídeos, não tenho tanta habilidade, mas eu estou gostando de fazer as leituras e eu estou compartilhando. E como eu acredito que nada é por acaso, então essa mensagem em algum momento eu creio que ela vai chegar àquela pessoa que dela precisar. Hoje eu me deu a vontade de fazer como eu costumo fazer com tarô, o formato de uma mandala astrológica com 12 posições, né? Ver dois aspectos da vida através das cartas. E hoje eu pretendo fazer com um baralho cigano. Então eu vou embaralhar as cartas, eu vou tirar primeiro a energia central. A energia central, né? Então você que receber essa mensagem, espero que seja no momento oportuno, que você possa respirar fundo antes, se concentrar, se conectar com a espiritualidade que você acredita, com Deus, com o seu eu superior, com o Criador do universo. Eu acredito muito num Deus supremo que criou o universo, que criou todas as coisas e que Ele rege nossas vidas. Então, eu não acredito no acaso, né? Se você chegou aqui, esse vídeo é para você. Então, se você se conectar com essa energia, assista o vídeo no momento que achar mais oportuno. Eu vou começar tirando uma primeira mensagem, primeira carta, para ver sua energia geral. Depois eu vou explicando, vou tirar mais 12 cartas. E aí, à medida que eu for tirando, eu vou falando a posição de cada uma delas. Então, eu tenho gostado muito eu sempre me identifiquei muito com o tarô. E agora o baralho cigano, eu acho ele traz umas mensagens bem diretas, bem objetivas, que a gente pode usar para o autoconhecimento, para refletir sobre vários aspectos da nossa vida. Peço desculpas se o áudio não estiver muito bom, porque eu estou gravando do celular e minha casa ela tem bastante, a acústica não é boa, então tem muito movimento da rua, mas espero que eu consiga passar uma mensagem que você consiga absorver da melhor forma possível, que é algo que eu tô sentindo assim no coração e ultimamente eu tenho feito aquilo que me dá vontade, claro, né, pesando não de forma inconsequente, mas sim algo que eu acho que pode beneficiar outras pessoas. Não acredito, mas bora lá? Então eu vou tirar 12 cartas. Essa primeira 13 cartas, porque essa primeira vai ser relacionada à sua energia central, sua energia do momento. A carta número 1, ela é uma carta que vai falar de você mesmo, o que você precisa saber, o que você precisa... Uma mensagem, né, sobre você, sobre o seu momento, sua energia atual. De certa forma vai complementar essa central, mas aqui já é uma análise mais profunda. 2, com relação às suas finanças. 3, a comunicação. Como você se comunica, como você tem se comunicado com as pessoas ao seu redor e tudo mais. Comunicação de um modo geral. E eu vou tentar carta 1, carta 2, 3. A carta 4 vai ser relacionada ao seu lar e família, o que você precisa observar. A carta 5, lazer, criatividade. 6, mais questões relacionadas ao trabalho, cotidiano, saúde. 7, relacionamentos amorosos. O 8, vamos falar sobre bens compartilhados, sobre o que você vem compartilhando com outras pessoas e tudo mais.
9 relacionado a estudos, possibilidade de viagens, relacionamentos também de modo geral, mas ela está para estudos, viagens. A 10, sua missão de vida. Vamos saber um pouquinho sobre sua missão de vida, né? O que é que você precisa saber sobre essa missão, né? Carreira. 11, suas amizades, parcerias. 12, algo relacionado a vidas passadas, né? O que é que você traz de suas vidas passadas, né? Então, vamos lá. Ponto do 10 é o coração, né? O coração, ele vai falar muito dessa questão, né? O coração em si é uma carta que fala por si só, né? Vai falar de sentimentos, eu costumo dizer, o coração é um músculo involuntário, né? Então, a gente muitas vezes não consegue dominar o que a gente vai sentir, quem a gente vai amar, enfim. Então, é um sentimento muito nobre, né? Esse coração parece um rubi, né? Uma pedra preciosa. Então, a gente tem que cuidar muito bem, né? Tudo que sai do nosso coração, tudo que a gente guarda, né? Para evitar guardar mágoas, tudo. Então, a gente precisa muito trabalhar essas questões emocionais, nossos sentimentos. Mas vamos ver com a primeira carta. Saiu a carta 1, a carta da cegonha, relacionada à sua energia. Então, todas essas cegonhas são aves, né, migratórias, né? Então, pode falar assim de movimentação, de algumas questões inesperadas. Pode ser que você esteja num período de gestar algo. Quando eu falo em gestação, pode simbolizar gravidez? Pode, mas eu gosto de falar de gestação de um modo geral. Gestar um projeto, um sonho. E aqui me fala de uma parceria, me mostra assim que eles estão em sincronia, né? O casal. Então estão ali naquela questão cuidando do ninho. Então fala a questão de aconchego, de cuidado. E me vem muito essa questão de proteção. Então sua energia, você está numa energia de acolhimento, talvez numa energia de espera, numa energia de cuidado, numa energia de criar algo novo. Então, eu vejo dessa forma. Então, talvez seja uma pessoa que esteja numa energia de criar algo novo, está esperando por algo e algo que virá, né? Algo que você gestou, que você nutriu, que você esperou o tempo necessário e vai chegar a hora do nascimento, né? Que isso virá à tona e que você vai colher, você vai se beneficiar, né? Disso que você veio nutrindo. Então, fala de uma parceria que seja saudável, né? Então, talvez seja algo também que surja assim, sem você estar esperando, né? Mas é algo positivo. Então, já começamos bem. A carta número 1, que é você mesmo. Então, se essa carta número 1 é sobre você, mostra que você é uma pessoa muito intuitiva, uma pessoa que é iluminada, uma pessoa que muitas vezes tem clareza, ou talvez você esteja precisando ter mais clareza e acreditar mais em sua intuição. Né? Se a gente olhar essa carta do Sol, ele tem como se fosse no terceiro olho aquela luz. Então, a sua energia, acredite muito na sua intuição, porque esse seu poder intuitivo, ele está ativado. Então, é um momento de vitória. Então, você é uma pessoa solar, você é uma pessoa que leva luz, você leva alegria. Então, você tem tudo para brilhar. Então, você está num momento de que seus projetos terão bons frutos. Você está num momento de que talvez você tenha esperado por algo e agora você vai receber, né? Você vai ser agraciado. Então, sua energia é uma energia nesse momento de luz, de iluminação, de prosperidade, de vitórias, né? Então, acredite bastante no seu poder intuitivo, nas mensagens que você recebe intuitivamente. Então, a carta 2, vamos ver como anda essa questão das finanças, a mensagem. A âncora é uma carta que fala de estabilidade. Então, se ela caiu na carta das finanças, talvez seja um momento de estabilidade financeira. Então vem uma clareza, vem iluminação. Eu acredito sim, seja um momento de estabilidade. Então, está vindo uma estabilidade financeira, uma solidez para você, né? Porque a âncora, ela é aquela que segura o navio, deixa o navio ali estável. Então, com relação às finanças, eu acredito que seja algo que, né, se a gente ligar com essa questão da carta que abriu, né? Então, dos frutos, né? Daquela gestação, de algo que vai nascer, e com a carta positiva do Sol, então vai ser um momento que você vai ter uma maior solidez nas finanças, né? Então,
investimentos, projetos sólidos. Com relação à comunicação saiu a carta do chicote. Saiu investida, mas eu não costumo ler a carta do chicote. A carta do chicote, o chicote me traz muito essa questão de domínio, de poder, de rispidez. Então, talvez você precise dosar um pouco mais aquilo que você vai falar para outras pessoas. Talvez você precise ponderar um pouco mais, falar com mais de leveza, mais doçura. E ter cuidado também, de certa forma, com o que você fala, para evitar intrigas, fofocas, porque o chicote, em alguns contextos, é uma carta um pouco negativa. Então, tenha cuidado com aquilo que você vai falar, com quem você vai falar, principalmente sobre suas finanças, sobre seus projetos. Então, guarde tudo muito para você e cuidado com quem você confia. Mas o chicote na carta da comunicação, então eu diria assim, tenha mais domínio naquilo que você vai falar, controle a forma como você vai se comunicar algo, né? Para falar com mais leveza, não seja tão rígido, nem tenha cuidado, né? Dose aquilo que você vai falar, para que sua comunicação seja mais fluida, seja mais assertiva. Então, seja assertivo na forma de se comunicar. A carta 4, relacionada ao lar e à família. A carta 4, saiu a carta do urso. O urso é uma carta que fala... O urso, ele me vem muito essa questão de autoridade. Relacionada à família, eu diria que ela traz a mensagem de uma proteção, né? Talvez você seja uma pessoa que é muito protetora, que você abraça a sua família como o urso abraça, né? Talvez você seja aquela pessoa que protege. Agora, cuidado muitas vezes com a superproteção, né? Cuidado com a superproteção. Às vezes o urso, ele pode ser ciumento, pode ser possessivo. E como ele saiu logo na sequência da carta do chicote, então, né? Cuidado com a possessividade, né? Com o autoritarismo, né? Então, relacionada a essa questão do lar e família, né? Então, existe uma energia aqui que protege, de proteção, né? Porque em algumas leituras que eu já vi, minha percepção também, e como o urso, ele é relacionado com o 10 de paus no tarô, e o naipe de paus é muito relacionado à criatividade, à espiritualidade. Então, me vem um poder espiritual. Mas eu diria o quê? Então, com relação a lar e família, talvez seja necessário você dosar aquilo que você vai falar. Deixar um pouquinho de lado a superproteção, né? O excesso de proteção. E se tiver coisas relacionadas a ciúme, é porque o urso, ele pode ser um pouquinho mais rígido, né? Mas de todo modo, é uma carta positiva. Então, eu só diria no âmbito familiar, se a gente começar a analisar o contexto, né? No âmbito familiar, dose suas palavras, né? Dose suas palavras. E haja com mais leveza, né? Não precisa. Você proteja quem você ama, mostre presença, mas sem querer sufocar demais, né? Porque o urso não é aquele abraço de urso. O urso, às vezes, ele abraça, às vezes ele quer proteger demais, né? Então, é preciso dar espaço ao outro. Sobre lar, lazer e criatividade. A casa 5, saiu a carta da árvore. É uma carta extremamente positiva. Eu vejo a carta da árvore como uma carta que remete à ancestralidade, raízes. Também fala de paciência, de tempo, de espera, né? Uma árvore para chegar, né? Para ela crescer, leva tempo. E você precisa regar, ela precisa ser regada, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser adubada. Então, sobre criatividade, né? É uma carta muito positiva, né? Então, busque essa criatividade, busque lazer perto daquelas pessoas que você se sente bem, ou amigos mais chegados, família. Eu acho que tá uma tiragem muito voltada para questões sentimentais, para a família, porque a gente abriu com a carta da cegonha. Então tá vindo muito essa questão assim,
Busque passar mais tempo com sua família. Busque se informar mais sobre sua ancestralidade, sobre seus antepassados, né? Busque criar raízes sólidas, né? Perto daqueles que você ama, né? Então, vá fazer algo novo, algo diferente com seu parceiro, com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, entendeu? Então, busque um momento de lazer perto daquelas pessoas que já fazem parte do seu convívio, né? E nutra, né? E nutra esses bons relacionamentos. Mas é uma carta que mostra que está tudo em harmonia relacionado a lazer, a criatividade. Você só precisa, talvez, regar mais, né? Regar e valorizar, né? Essas questões que já estão enraizadas, né? Família, amigos, que você já tem um bom tempo. Vamos ver agora sobre trabalho, cotidiano, saúde. Saiu a carta da estrela, que é uma carta maravilhosa. Ela tá falando, no tarô ela tem como 6 de copas, né? E o 6 de copas falamos de nostalgia, saudade. A carta da estrela nesse baralho cigano me vem muito como uma bússola, ela me parece uma bússola. Então talvez você vá ter um direcionamento na área do trabalho, na área da saúde. Então tem muito a carta da estrela fala de uma cura, né, de um equilíbrio, de uma proteção espiritual, né, a estrela guia, né, a estrela que guiou esses magos. Então você está tendo um direcionamento da espiritualidade relacionado ao trabalho, ao seu cotidiano, à saúde. Então você tem uma proteção espiritual. Então você está amparado, você está seguro. E ela está logo abaixo da carta da ânfora, né? Então, e relacionamentos amorosos? A carta dos relacionamentos amorosos é outra carta extremamente positiva, que é a carta dos peixes. Carta dos peixes, de certa forma, quando a gente pensa peixes, água, emoções, então fala de uma parceria aqui equilibrada. Não é uma parceria que é sólida, porque é a carta dos peixes. Se a gente for olhar a história judaico-cristã, tem a questão da multiplicação dos peixes. Então, o peixe vai falar de fartura, de crescimento, de prosperidade. Então, é uma carta próspera, que vai trazer uma parceria, um relacionamento amoroso que vai trazer prosperidade. Então, vai ser uma parceria harmônica, saudável e que vai dar bons frutos. Vamos orar sobre bens compartilhados. Saiu a carta do jardim. Jardins é uma carta que fala de encontros, é uma carta que me remete muito à paz, à harmonia, à tranquilidade. Então, nesse quesito de bens compartilhados, então se você vai compartilhar algo com alguém vai compartilhar algo com você, vai ser uma troca saudável. Será uma troca saudável, uma troca próspera, justamente logo na sequência da carta dos peixes. Então vai ser uma troca harmoniosa. Então jardim me remete muito a essa questão de tranquilidade, harmonia. Então fala de encontro, de parcerias, de bons relacionamentos. Então, com relação a bens compartilhados, essa questão, né, da casa número 8 é algo que vai ser muito proveitoso, muito propício. Eu estou gostando muito dessas cartas que saíram. São cartas que me remetem muito a bons relacionamentos, a uma harmonia. Mas vamos ver o que temos mais. Sobre estudos e viagens, que seria a carta nova. Sobre estudos e viagens, né? Saiu a carta do homem. O homem é energia masculina. E pode ser você, pode ser alguém que pode te ajudar. É uma energia masculina. Então a gente pensa o quê? Ele tá, se a gente for olhar, ele tá numa postura, né, que ele tá em pé. Então ele tá ensaiando o movimento. Então normalmente os homens, né, não é uma via de regra, mas normalmente os homens são lógicos, são racionais. Então foque, seja focado. Esse homem mostra um homem, né, que aqui no tarô seria o Ar de Copas. Então um novo início. Então algo que vai te trazer paixão, algo novo. Talvez você encontre um novo amor, você tenha bons frutos em alguma viagem, né? Que fala de estudos, viagem, ou no meio dos estudos você encontra alguém, uma parceria, um parceiro amoroso. Mas haja com lógica, com razão, né? Esteja pronto, esteja pronto.
ou talvez você já esteja pronto para você tomar uma decisão que você precisa nesse âmbito de estudos e arte, mas mostra um homem que está ensaiando algo, né? Ele está pronto para tomar alguma decisão, está numa postura de que vai se movimentar e vai decidir algo. Então, a energia masculina, a presença masculina é importante, né? E que me vê muito essa questão, né? Para você agir com foco, com precisão, talvez de uma forma mais lógica, né? Para saber o que você quer, que caminho você vai seguir. Mas é uma carta positiva. Vamos ver agora sua missão de vida, né? Carreira, o que tem a ver. Interessante, saiu a carta do cigano. A carta do cigano, né, alguns oraculistas falam muito, quando ela aparece pode ser uma proteção espiritual. Talvez você tenha algum mentor cigano, ou enfim, né? Cada religião tem uma forma de denominar sua proteção espiritual. Alguns falam de mentor, outros falam do Espírito Santo, outros acreditam na proteção do anjo. E aqui, sobre missão de vida, carreira, o que eu imagino, qual é a percepção que eu tenho? Os ciganos eu vejo como um povo próspero, um povo que sabe negociar. É o Ar de Ouros também, porque nesse baralho ele vem com algumas figuras repetidas. Então, acredito que seja uma confirmação. Alguns só veem o homem ou só veem o cigano. Essa veio o homem e o cigano e saíram na sequência. Então, acredito que seja uma confirmação. 28, 28, as de copas, 2 vezes. Então, acho que é mais que uma confirmação. Então, sua missão de vida talvez seja algo voltado para as artes. Talvez essa questão de você ter um dom artístico que você precise colocar para fora. Mas vai ser algo de prosperidade, algo que vai lhe trazer alegria. Então, sua missão de vida talvez seja algo leve, algo que vai te trazer alegria e você vai levar alegria para outras pessoas. E pode estar relacionado, né, com algum estudo que você já vem fazendo, com alguma viagem que você já vem fazendo, mas pode ser uma missão também muito voltada a questões espirituais, né? Trabalhar essa questão espiritual, ou a comunicação. Pode estar ligado à música, né? Mas é uma missão de vida que é leve. Eu acho que tem tudo para, se você ouvir seu coração, se você, né, se conectar com sua espiritualidade, se você parar um momento e olhar para dentro de você, seguir sua intuição, você vai ter clareza. Vai ter clareza. Já saiu a carta do sol, você vai ter clareza dessa tua missão, que é uma missão que tem tudo para ser próspera. Sobre amizades e parcerias. Saiu a carta da mulher, que é o As de Espadas no tarô. A mulher, o As de Espadas, é muito essa questão da lógica, da razão. E lembra que eu falei que era para você seguir com lógica, ser mais lógico e racional? Ela é a mulher que ela está pensando. Muitas vezes ela pode parecer fria e distante, mas ela sabe muito bem, né? Ela tem em mente aquilo que ela quer. Ela sabe o que ela quer. E aqui, né, eu diria, fazendo, quem sabe, né? Não sei se você for uma mulher, adapte para a sua realidade, né? Você sendo mulher ou você sendo um homem, porque aqui são energias. Então, talvez você, representado pela carta da mulher, você tenha mais de uma opção, né? Talvez os caminhos do amor estejam abertos para você. Agora talvez você vai ter que ter clareza ao escolher, né? Mas assim, a mulher, né? Saiu amizades, parcerias. Então, ela tá pensando, tá com o olhar distante. Talvez ela esteja esperando algo e ela tá olhando bem na direção desse cigano, ó. Então, acho que é como assim, talvez ela já esteja à espera dessa pessoa, essa pessoa já esteja a caminho, né? Então, talvez seja essa questão de missão de vida, esteja muito atrelada ao seu parceiro, alguém que vai chegar na sua vida. E sobre vidas passadas e compromissos kármicos. Saiu a carta dos caminhos. Caminhos fala de escolhas, dúvidas.
vidas passadas e processos kármicos. Caminhos, dúvidas, talvez você traga nessa vida muita indecisão. Ainda mais nessa linha que saíram aqui, duas opções, o homem, o cigano e essa mulher pensativa. Então talvez nessa vida você precise ter mais clareza sobre aquilo que você quer, o caminho que você quer seguir. Porque você tem um caminho próspero, você tem um caminho de estabilidade, você tem um caminho de parceria, você tem um caminho harmônico, muito protegido. Agora provavelmente você precisa saber, né? Você precisa olhar mais, ter em mente que caminho é esse, deixar de lado as dúvidas, as incertezas e confiar no seu potencial. Eu acho que essa tiragem fala muito de você acreditar no seu potencial, porque você tem tudo necessário, você tem toda uma proteção espiritual, tem toda uma base sólida, conhecimentos já profundos, que não são de agora, que podem ser já de outras vidas. Então você traz uma sabedoria ancestral muito forte, amparada por uma espiritualidade. Agora você precisa ter em mente, ter mais clareza sobre aquilo que você quer. Eu amei muito essa tiragem. Espero que vocês que ela chegue em quem de fato precise e que possa levar muita clareza para aquelas pessoas que foi uma tiragem muito bonita. Eu achei essa tiragem muito bonita. Abriu com a cegonha, o casal ali com a família, né? A família. Ai! Saiu a carta do chicote, uma carta que em algumas tiragens pode ser negativa, né? Pode trazer algumas energias de domínio, de poder, enfim, mas eu não nessa tiragem eu tô considerando muito essa questão mesmo as cartas positivas se sobressaíram. Saíram muitas cartas positivas. O sol é uma carta extremamente positiva. Abaixo vem a carta da árvore com estabilidade, a âncora com sua solidez e a proteção espiritual da estrela. E logo mais vem o cardume. E eu acho que um ponto que eu chamaria a atenção é essa questão das escolhas, né? Tem a sabedoria, né? Tem um caminho que você muito próspero. Agora você precisa ter um foco maior, ter um foco no que de fato você quer. É isso.